pessoal, eu sou a Lívia Solon e esse aqui é o Café Sem Pressa, um podcast para desacelerarmos juntos, para saborear conversas profundas e inspiradoras. Aqui o ritmo é diferente, é um espaço para a gente deixar as preocupações de lado, refletir sobre a vida, sobre assuntos que nos ajudam a crescer com propósito. E hoje nós vamos dar continuidade sobre um tema muito especial. Foi simplesmente impossível a gente esgotar esse tema, porque ele é um tema inesgotável. Cada dia é um tema com muitas questões a serem aprendidas. A gente vai ter uma conversa que promete ser muito, muito inspiradora, cheia de aprendizado. A gente traz novamente aquelas mamães atípicas. Nós vamos falar sobre autismo, Quebrando as Barreiras pelo Amor, parte 2. As nossas convidadas de hoje novamente vão compartilhar suas experiências, só que agora elas vão trazer as lições aprendidas e como essa jornada transformou as suas vidas. Estão aqui novamente conosco a arquiteta Juliana Doria de Lyon, que é especialista em arquitetura inclusiva, mãe do Mateu com 13 anos e do Bernardo com 11, e a Lívia Alarcão, que foi advogada, hoje ela é psicóloga, psicanalista, e ela possui uma clínica em Brasília. Também realiza atendimentos online e está trabalhando hoje com acompanhamento de autistas adultos que tiveram diagnóstico tardio. Além disso, ela também é mãe de 2 meninos, do Telzinho, de 8 anos, e do Henrique, de 12. Meninas, obrigada por estarem aqui mais uma vez, dando continuidade a esse assunto tão incrível, tão especial, que foi impossível a gente conseguir finalizar ele em um episódio só. Livinha, Ju, obrigada. Meninas, vamos lá, Ju, começa a falar pra gente um pouquinho o que mudou na sua vida e sobre o que você aprendeu muito com seu filho, além das dificuldades, que são muitas, fala pra gente sobre os ensinamentos. Bom, obrigada por estar aqui de novo. Eu acho que assim, vamos começar falando um pouquinho sobre organização, porque eu acho que isso foi o que mais pegou mesmo em casa, que a gente teve que ir se reorganizando um pouco. Então, uma criança autista, ela precisa de muita rotina, muita organização, o máximo possível. Então, a gente teve que estipular regras e uma rotina muito amarradinha para ele. Então, horário certinho para as refeições, horário das terapias, eu tentava sempre encaixar, por exemplo, o mesmo horário em diferentes dias da semana, mas para ele se organizar, que é sempre naquele horário, em algum dia ele faz alguma coisa. Nos policiamos também para estar o maior tempo possível, ou eu ou o pai, junto em casa também, porque a presença da família é muito importante, porque os profissionais, né, que acompanham as crianças, claro, fazem o trabalho deles, que é muito importante, mas é um trabalho assim, em conjunto de muitas mãos, né? É a escola junto com os profissionais, especialistas e junto com a família. A família, eu acho que é uma das coisas mais importantes, né? Porque a maior parte da vida da criança, ela está em casa com a família. Isso. Então, eu acho que essa foi a maior mudança para a gente, foi essa reorganização. Nem vou falar da parte financeira, né? Porque isso daí vai dar, acho que mais alguns podcasts, plano de saúde, enfim. Mas falando de coisas positivas, porque eu acho que tem muita coisa positiva nisso tudo, eu acho que foi um presente a gente ter um autista na família. Aliás, é uma coisa curiosa, eu preciso dizer isso, que eu sempre achei quando engravidei que eu ia ter meninas, aliás, gêmeas. Veio o Mateu, coisa mais linda do mundo. Como eu achava que realmente eu ia ter menina, eu não tinha nome. A gente foi decidir pelo nome já no final da gestação, até que veio o nome Mateu, porque tanto eu como meu marido, a gente é de descendência italiana, e falou, não, então vamos colocar o nome também com as letras, a escrita italiana, então com 2 T's, com EO e tal. E muito tempo depois, assim, eu nunca cheguei a ver dicionário de nome, nada disso, e muito tempo depois, acho que ele devia ter uns 8, 9 meses mais ou menos, eu acabei engravidando do segundo filho, do Bernardo. Nossa. E aí... 2 bebês. Aí eu realmente, não sei, tive curiosidade de pesquisar sobre nomes. De repente, eu fui procurar por Mateu
e o significado de Mateu era presente de Deus. É, exatamente. Eu me arrepiei assim dos pés à cabeça, já nessa época, e quando tive o diagnóstico, né, com 2 anos e meio, eu falei e fui entendendo, né, o que era o autismo e o que vinha por trás disso, não só essa parte toda de dificuldades e de terapias e de ir atrás de um desenvolvimento, as coisas boas, porque assim, uma criança ou um adulto, um adolescente autista, eles são extremamente sensíveis, eles são puros, eles não veem maldade em nada, eles ajudam você a pensar de uma maneira diferente, a sair fora da bolha, a ser compreensivo. Nossa, é tanta coisa, são tantos adjetivos. Ou seja, ele ensinou muito a vocês, Muito, todos, a família inteira. muito mesmo. Livinha, além das dificuldades, né? Que no primeiro episódio a gente falou muito das dificuldades. Fala dos ensinamentos. Ouvindo a Ju falar, assim, é como as coisas se repetem, né? A questão da rotina, de que as coisas da nossa vida mudam e, sinceramente, a rotina é para todo mundo, é boa para todo mundo, né? Então, a gente já começa com um aprendizado forçado dessa maneira, em que todos temos que entrar na rotina, e aí a gente começa a ter uma rotina bem mais saudável, do sono, da alimentação, de comer em família, de estarmos todos juntos. Então, eu acho que o Theo trouxe uma coisa de agregar a família, né? E, para mim, o maior ensinamento do Theo é assim, eu não vou romantizar aqui a questão do autismo, mas porque a gente realmente tem muitas dificuldades, eles têm muitas dificuldades também, mas se tem uma coisa que eu sempre falo, e a Ju acabou de falar, Theo foi um presente de Deus. Meu namorado sempre fala isso pra mim. Nossa, ele é um presente na vida da gente. O que a gente aprende com o Theo? A gente aprende muito. E o menino tem 7 anos, ele é pequeno, ele, né, não sabe muito da vida. Mas o maior ensinamento foi: vamos viver cada dia. Porque com o Theo, se a gente começa a pensar muito sobre o futuro, assusta. A gente não sabe se ele vai conseguir superar, a gente não sabe como ele vai ser, se ele vai conseguir se desenvolver, se ele vai conseguir. São tantas questões, né? Até a questão mesmo da visão, que o Theo ensinou a gente a viver cada dia. E eu acho que esse é o maior ensinamento que eu tive do Theo e que eu tenho todos os dias. Às vezes eu me esqueço disso. E aí ele mesmo vem e põe a mão. Ele tem mania de ficar pegando no meu cabelo. Ele se acalma pegando no meu cabelo, né? E ele vem, pega no meu cabelo, e fala: mamãe, tá tudo bem. Ele sente, o Theo é extremamente. Ele sente todo mundo que tá em volta dele. Tanto que quando uma pessoa vira uma parede para ele, é porque ele sente que essa pessoa desprezou ele. Então ele sente tudo, ele mexe, onde o ambiente que ele chega, ele mexe com todo mundo, ele deixa todo mundo feliz. Quando ele está agitado, até quando ele está agitado, que as pessoas se incomodam um pouco, mas mesmo incomodando, ele traz muita alegria, ele está sorrindo 100% do tempo. Ele ama abraçar, ele ama estar junto, ele ama participar das coisas, e é isso. Então, para mim, o maior ensinamento foi esse, assim, do viver cada dia o seu dia e aproveitar esses momentos. Até porque a gente coloca 1000 terapias na vida dessa criança, professora particular, e assim, em muitos momentos ele deixa até de ser criança para a gente conseguir modelar ele para estar em sociedade e também para que ele fique melhor, que a gente esquece um pouco do lado da criança, né? Mas apesar dele estar sempre em terapia, ele é uma criança que traz essa essência, né, que a maioria dos autistas tem, né, de muita sinceridade, de não ter muitos filtros, esse sincericídio, essa coisa que eles têm, e essa coisa de não ver maldade na maioria das coisas. Eu acho isso que a gente geralmente olha para isso no autismo como se fosse uma coisa ruim, mas isso traz tanto ensinamento para gente. Sabe quantas vezes eu me pego, às vezes, falando para uma pessoa uma coisa que eu não queria estar falando? Que eu deveria estar falando outra coisa, eu deveria estar dando um não para essa pessoa. Ele não, ele vai lá e fala. E aí a gente fica, a gente tinha que ter feito isso. Então ele traz esse ensinamento também, de que a gente tem que falar o que a gente está sentindo, como a gente está. É claro que isso, né, como eu disse, isso vai sendo modelado aí para ele se adequar melhor e não, o sincericídio não ser uma coisa que o atrapalhe.
Mas essa coisa da sinceridade é incrível. Isso de não ter filtros, em alguns momentos realmente são ruins, mas em outros momentos são necessários para ele. E a gente tem que entender isso, né? E a gente vai acabar aprendendo isso com a gente, pra gente também. E ele tem uma coisinha que a gente acaba se divertindo um pouco com isso, que é ele não entender muito bem alguns trocadilhos, algumas questões, né? Que isso também eu sempre ouvi, que o autista tem isso e tal, mas eu pouco presenciei, até que ele começou a desenvolver mais isso. Então, vou dar um exemplo, ele estava procurando a caixinha Eu de só tô som. lembrando, correndo. Ele estava procurando a caixinha de som dele para a gente ir para o balanço. A gente tem um balanço aqui numa mangueira grande que eu tenho no quintal. E ele queria a caixa de som. Onde está a caixa de som, mamãe? Onde está a caixa de som? Eu falei, Theo, tá lá no pé da mangueira. Aí ele veio aqui para a mangueira. Ele ficou rodando essa mangueira, ficou rodando essa mangueira. Aí eu fui lá. Falei, Theo, Procurando o aqui pé. é a O caixinha pé. de som. Ele, eu já vi. Eu falei, o que você está procurando? O pé da mangueira. Aí eu Ah, falei, meu Deus do céu. Aí a gente ri disso. Ele ri também quando a gente explica e tal. Outro dia Mas no isso é carro também. lindo, né? Eu acho isso É lindo demais, é lindo. é muita lindo. ingenuidade, assim, né? Outro É dia de no uma carro também, ingenuidade, é isso. É é de uma muito genuíno, né? ingenuidade. É muito real isso, assim. No carro, eu tava esses dias com meu namorado, a gente falando sobre coisas sérias e tal. E aí o Marquinhos solta, a gente não sabe o dia de amanhã. Aí ele, sabe sim, amanhã é domingo. Então a gente se diverte muito com ele, É ele tem um lado, assim. sensacional. Por falar nesse Pois é. sincericídio, a Ju Ah, colocou o filhote dela pra assistir o primeiro episódio sim. e ele não assistiu Junto até o comigo. fim. Sim. Ju, fala pra Eu gente. fui assim que eu recebi o link, né? Mas eu fui direto, assim, para assistir. E bem nessa hora eu tava no meu quarto, daí eu coloquei no celular. E ele entrou no quarto. Eu falei: ai, filho, vem cá, aproveita, vem aqui, ó. Acabou de sair o vídeo do podcast, né? Que a mamãe fez e tal, sobre autismo. Aí ele. Já tá no YouTube? Aí eu falei, filho, não sei se tá ainda, né? Eu recebi o link aqui, mas vem cá, assiste comigo. Aí ele fez uma cara assim de desconfiado, sentou para assistir e foi assistindo, foi vendo. Aí eu falei, daí ele já falou e tudo. Quando eu comecei a citar algumas coisas específicas dele ou da rotina dele, ele foi fechando um pouco a cara e falou: eu não quero mais assistir. Mas como assim? Você tá falando coisas particulares da minha vida, mas todo mundo vai saber disso. O que é meu é só meu, não é para tornar público, todo mundo vai saber. Por quê? Porque ao mesmo tempo que eles são realmente muito sinceros e assim, sem filtro e tal, que às vezes é positivo, às vezes é negativo, eles têm, pelo menos o Mateu, né, ele tem muita vergonha de se expor. Então, assim, é diferente, que às vezes eles estão agitados num ambiente que está cheio, que tem muita gente, ou eles falarem para muita gente. Como você né? É como se eles estivessem sem roupa, assim. Sim. Não, eu estava assistindo com ele, aí naquele momento, assim, eu falei, eu estava muito ansiosa também para assistir, então eu não parei. E aí depois que terminou, eu fui conversar com ele, e eu falei, filho, por que você não quis continuar assistindo, tal, né? Aí ele falou a mesma coisa, falou, mas você não falou, o que mais você falou de mim? Você falou dos meus Legos? Assim, eu das criações, porque ele é muito artista para montar coisas e criar e tal, e aí eu fui explicando para ele, eu falei, filho, olha só, é muito importante, eu falei, eu não escondi nada, tudo que me perguntaram e tudo que eu podia falar de você, eu falei, porque a sua história é linda. Linda. As conquistas que você teve, os desenvolvimentos que você teve, os medos que você venceu, a coragem que você teve de enfrentar situações, tudo isso é maravilhoso. Então pensa que podem ter pais, né, com crianças com idade inferior à sua, ou até crianças assistindo com os pais, assim como você viu comigo, que podem ainda passar ou que já passaram por uma situação parecida. Então, assim, você pode ajudar as pessoas, pode ser um ensinamento para elas. Ele entendeu. Então, isso é muito bacana. E como ele ama ajudar as pessoas, o amor ao próximo, doar brinquedo, ou ajudar. Aí ele parou, aí ele pensou. Aí eu falei, olha, e a mamãe vai fazer mais um. E eu quero que você assista comigo. Você promete que você assiste? Aí ele não falou, mas ele acenou com a cabeça assim que ia assistir. Então vamos ver. Beijão, Mateu. Foi muito você. legal. Eles são puro amor, não tem jeito, eles são puro amor. Meninas, o que vocês acham
hoje, esse acolhimento que começou a ter, esse acolhimento social, dos espaços sensoriais, a identificação pelo cordão, Livinha trouxe esse assunto do cordão, tanto que está sendo muito importante, né? Eu acho que a sociedade está começando a caminhar um pouquinho mais em relação a essa recepção, agregar o autista mais em sociedade. Então, eu percebia muito isso, como eu disse no outro episódio sobre o cordão, o quanto fez muita diferença até para o Theo. E para mim também, porque não é legal ouvir as coisas que a gente ouve quando o nosso filho está desregulado, quando ele está agitado, até o grita. Tem hora que ele solta um grito assim do nada, e aí a gente, eu vou no chão e volto, né? Então, quando ele está com cordão, as pessoas entendem, não olham mais com cara feia. Alguns ainda olham, mas assim, diminuiu absurdamente, assim. E essa preocupação da sociedade, e aí agora as instituições melhorando em alguns pontos, ainda tem muito que melhorar, tá, gente? Mas eu acho que a gente tem que falar bem do que está sendo desenvolvido. Por exemplo, no aeroporto de Congonhas e de Florianópolis também, em que eles fizeram um espaço sensorial para criança. Gente, aquele aeroporto de Congonhas, aquela parte de baixo, que para vir para Brasília é sempre naquele subsolo, aquele subsolo é uma coisa de louco. Ali sim, qualquer autista, até o que não tem sensibilidade auditiva, vai desregular. Ali é uma coisa horrorosa, é muita gente, é quente, é muito alto, aqueles sons são muito altos e tal. E aí me falaram, tem uma sala sensorial. Gente, o que é aquela sala? Eu queria morar naquela sala. O Theo acalmou na hora. Ele acalmou, ficou de boa, brincou lá nas poltronas, que tem umas poltronas lá Até a gente simulando se um acalma, né? avião. Eu me acalmei demais, porque eu me desregulo completamente quando ele fica assim em ambiente público. Eu me desregulo. Aí, às vezes, eu preciso de uma pessoa para me regular. Eu não estou mentindo. Tem hora que a gente fica tão desesperado, acho que porque ele ainda é muito pequeno, ele ainda não tem muito controle ainda, né, dessas agitações dele, que eu me descontrolo. Eu preciso de alguém para me acalmar. Aí eu, bom, temos uma sala, então vamos para essa sala. Foi, assim, foi uma paz para mim. Então, eu acho que tem algumas coisas que estão acontecendo, assim como os direitos, né? Que a gente começa a ter um pouco mais de direito aos autistas. Eu acho que isso é importante demais, assim, para eles, porque o Theo tem muito orgulho de quem ele é. E é isso. E para a sociedade, eles são realmente um presente, um presente. Nos Estados Unidos, no Canadá, tem vagas específicas de emprego que são específicas para autista. E não é porque eles são legais, não, é porque são as melhores pessoas para desenvolverem aquele trabalho. Então, assim, começam a ver o lado diferente do autista, mas que pode fazer uma diferença imensa na sociedade. Como esse amor, como essa sinceridade, como essa ingenuidade, como esse viver o dia a dia. E entender qual é a capacidade de cada um. Eu acho que entender o hiperfoco de cada um também é uma coisa que é linda, quando a gente consegue descobrir o hiperfoco da criança. Poxa, é bom demais, assim. Ju, trazendo então esse contexto do aeroporto de Congonhas, as crianças autistas têm essas sensibilidades aumentadas, né? Muito. Esses estímulos sensoriais, luz, som, texturas. Muito. Fala pra gente, como arquiteta, especialista no assunto, a importância. Fala um pouquinho pra gente sobre a sua atuação na área. Então, isso que pegando o gancho, né, do que a Lívia falou, dessa sala sensorial, isso é puramente arquitetura inclusiva, né? Porque foi feito um ambiente todo sensorial, não só sensorial, mas visual também, né? Porque isso também interfere muito. Então, tem a psicologia das cores, que é uma das coisas, enfim, um dos itens, né, que mais ajuda nos dois sentidos, no sensorial e no visual também, porque o que você enxerga também é diferente se você está olhando por uma parede preta, por uma parede cinza, escura, então aquilo, né, te deixa um pouco inquieto, não é gostoso, né, te traz uma coisa pesada. Se você olha para um azul claro, se você olha para um verde, então aquilo te traz um pouco mais de alegria. Então o visual e o sensorial se conectam ao mesmo tempo. Então isso, quanto mais a gente conseguir que os lugares públicos tenham essas salas sensoriais, mas eu acho que todo mundo sai ganhando, né? Porque vamos pensar, eu acho que, claro, a gente sempre vai defender o nosso, né? Nós que somos mães atípicas, mas eu imagino assim, as pessoas que não têm conhecimento
em autismo, deve ser muito desagradável também, né? Conviver com crianças e adultos em crise, por exemplo. Então, as pessoas, todo mundo tem os seus problemas, né? E você viver com uma pessoa agitada, que você não sabe o que está acontecendo, ou que de repente grita do seu lado, te assusta. Então, isso também não é bacana. Então, pensa, se essa criança, se essa pessoa estiver regulada, estando dentro de um espaço fechado ou fora, isso é bom para todo mundo, é benéfico para todo mundo. Ganha, né? E, assim, a arquitetura inclusiva, na qual eu me especializei na minha área, visa isso, não só criar um espaço inteiro para isso, mas, assim, adequar os espaços dentro dos lugares, porque às vezes você está numa empresa ou numa residência, num local onde a pessoa, por exemplo, não tem um poder aquisitivo também alto para isso, para fazer tudo com revestimentos caros e tudo, não é uma questão financeira. Não é a ver com custo, então é como fazer, é o que utilizar. Então, você está no ambiente, você construi uma parede, você vai ter que pintar, não vai? Então vamos pintar da cor certa, da cor adequada. Ah, você vai comprar uma mesa? Vai! Então, vamos ver que material que você vai usar a mesa, vamos ver qual é o desenho, se ela tem uma quina pontiaguda que pode machucar, ou se ela pode ser arredondada. Então, que material que ela vai ter na superfície? Ah, vai ser com uma textura, ela vai ser de pedra, é uma pedra que ela é muito com uma textura rústica. Aquilo não é gostoso, né? O autista não isso que eu ia te perguntar, pega naquilo, pela então sua experiência, incomoda, o que mais incomoda que você percebe que tem na arquitetura que as pessoas usam muito, mas que não... materiais ásperos. Pontas, luz fria, que a gente chama de fria, são aquelas lâmpadas que têm iluminação muito branca, ou muita luz, excesso de luz também incomoda demais. A melhor coisa para o autista, falando em iluminação, que isso é um ponto muito importante também, é você ter o máximo de iluminação indireta, então mais pontos de luz escondidos, então usar uma luz de apoio, né, um abajur, por exemplo, ou você ter uma sanca, então com uma iluminação jogando para cima. Então, assim, esses spots focados para baixo, isso até a gente, se você olha para cima para um spot, né, para um embutido, aquela lâmpada no rosto ofusca, e agita, então agita. A gente também. Então, assim, muito sobre isso, e eu graças lembro a quando Deus. eu fiz arquitetura hospitalar no Einstein, minha pós-graduação, os professores traziam as questões pra gente. Vamos fazer esse cantinho aqui infantil, uma sala de espera. E muitos arquitetos têm, né, muita criatividade, então vêm com aquelas ideias mirabolantes. E eu lembro um dia que um professor falou o seguinte: um autista não fica 2 minutos aqui nessa sala, com todas essas ideias. Então tem que pensar para todos. Exatamente. Eu não sabia dessa história da luz, até olhei para cima, minha luz é branca, minha casa é toda de luz branca, eu vou mudar tudo, então. Arquiteta, vamos trocar, Lívia. Já vou mudar algumas coisas. Mas você falando, eu fiquei rindo aqui, até me emocionei. Essas 2 luminariazinhas que eu tenho aqui, eu tenho 3 na parede de cá também. O Theo chega em casa, a primeira coisa que ele faz é ligar aquela e essa, ele não liga a luz de cima. Ele sempre faz isso. E essas luzes eu só ligo de vez em quando. Não, ele chega, ele liga essa, liga aquela e não liga a principal. Aí eu falei, gente, não é que isso é verdade? Porque aqui em casa é assim que funciona. Pois é. Eu queria saber de vocês, então, diante disso e dessa experiência, se teve alguma terapia ou uma intervenção que ajudou mais. Alguma que você... Para passar para os ouvintes, alguém agora, uma mãe, um pai, que chega para você, meu filho é autista... Eu não quero ficar atirando para todos os lados. Qual a primeira indicação? Terapia, medicação? Você sabe, bom, eu vou falar um pouco pelo meu filho, mas não só por ele. Eu acho que a principal coisa é começar com algum profissional. Porque não dá para generalizar e falar exatamente o que foi importante, porque cada fase eles precisam de um tipo de terapia. Então, tem fase que precisam de uma TO, que é uma terapeuta ocupacional.
tem fases que o meu filho precisou mais de uma terapia comportamental, porque ele tinha muitas questões comportamentais. Entendi. Teve uma época que ele precisou mais de fono, pequenininho, porque, né, trocava às vezes algumas palavras e tal, um pouco daquela língua do Cebolinha, que às vezes é até comum por criança, mas que vai se estendendo um pouco, às vezes, pelos autistas. Então, eu acho que vai das fases. O mais importante é começar, ainda que não tenha um diagnóstico, mas assim, comece um tratamento, porque de qualquer forma, qualquer tratamento que você iniciar, ele já vai ajudar a criança a ir se desenvolvendo. Certo. E vai. E um E tratamento... um dia depois o outro, como que a Lívia falou, que é o mais importante. Lívia, você como terapeuta... Assim, como ela falou, existem fases, né? Porque escolher uma mais importante, assim que você recebe um diagnóstico, é um pouco complicado, porque você tem que entender o que tá gritante ali naquela criança, né? O Theo, por exemplo, no começo ele fazia psicóloga comportamental, psicologia em grupo para desenvolvimento das habilidades sociais, ele fazia fonoaudióloga, ele fazia terapia ocupacional 2 vezes por semana, ele fazia aula particular, então era muita coisa. Até ele começar a melhorar e a gente vai tirando. Mas isso, um custo disso é muito alto. Todas essas terapias que o Theo fez, elas sempre foram particulares, porque a gente buscava os melhores profissionais, os profissionais de referência. Mas para o Theo, o que mais fez diferença, e eu acho que para os autistas é essencial, é a terapia ocupacional. Eu acho que é a partir dela que quando tem um psiquiatra neurologista desconfia de um autismo, ainda não está fechado, encaminha para a TO e já começa a desenvolver. Encaminha para a TO, começa a desenvolver, porque se tiver alguma coisa, já vai trabalhando aquilo ali. E se não tiver, a criança já vai ficar bem. Porque a terapia ocupacional, é porque o Theo faz uma terapia ocupacional, e sempre fez essa, que ela é diferenciada. Ela é uma terapia ocupacional com ênfase em integração sensorial. Não são todas as clínicas que têm esse tipo de terapia, mas é uma terapia incrível. Trabalha comportamento, trabalha corpo, tônus, trabalha muita coisa fora as questões sensoriais também. Eu acho que essa terapia é essencial. Agora, se a criança tem muita dificuldade comportamental, é terapia comportamental. Aí tem que procurar uma psicóloga. Então, assim, vai depender muito da criança. Mas ela, como a Ju falou, tem que começar. Porque quanto mais estímulo essa criança tiver, mais ela vai se adaptar aos meios em que ela for conviver. É isso, tem que começar o quanto antes. Se vocês pudessem voltar no tempo, alguma coisa fariam diferente? Gente, que pergunta! Nunca Nossa, parei As pra duas essa estão pensar nisso. pergunta é pensando aqui, o difícil. pessoal que tá no Spotify, elas estão pensando. É difícil fazer diferente. A gente está sempre errando para aprender, né? É muito difícil. É uma pergunta muito difícil, porque a gente erra todos os dias buscando aprender, né? E assim, geralmente dá certo. Quando a gente E tem falando, empenho, Não vamos falar que a dedicação. gente erra sempre, vai, ao contrário, a gente aprende o tempo todo buscando não errar, mas muitas coisas ainda são novidade, né? Então a gente tenta sempre fazer o máximo possível. Por isso que é um assunto que não dá para esgotar, né? Todo dia é um aprendizado novo. Sim, e uma situação nova. Então vamos falar de futuro. Quais as expectativas que vocês têm de futuro? Como vocês enxergam a questão do desenvolvimento deles a longo prazo? Ou não deu tempo ainda para pensar? Eu acho que é difícil pensar no futuro. É difícil. A gente não sabe. Bom, o futuro a Deus pertence, né? A gente também imagina o que seria de nós e de qualquer outra pessoa no futuro. Mesmo sem saber, mas eu vou falar no caso do Mateu, que ele tem um grau de suporte mais leve, né? Que ele é grau 1. Eu gostaria muito e espero, o enxergo, acho, tendo uma vida normal, relativamente normal, assim, sendo independente, conseguindo trabalhar, estudar, fazer as próprias coisas. Ele diz que, assim, o sonho da vida dele é ser pai, porque ele quer muito ensinar tudo que ele sabe para outra pessoa. Ele é a coisa mais linda da minha vida. Eu conheço 2 casos de pais autistas. Então, que um filho é e o outro filho não é, mas os pais são autistas.
Olha, então, ele é uma coisa Viu, que ele, Mateu? é uma coisa que ele quer muito, muito, muito. Ele fala disso o tempo todo e até ele se refere a algumas as coisas particulares, um brinquedo, alguma coisa dele. Ele sempre fala, isso daqui eu vou guardar para o meu filho. Ai, Alguma gente. roupa que não serve mais, eu falo, filho, vamos doar. Ele falou, ai, vamos, mas essa daqui eu posso guardar para o meu filho? Então, isso é uma coisa linda. Então, já é uma vontade dele e ele já conseguiu, já se desenvolveu tanto que eu acho que nada é impossível para ele. Nada é Como vai ser, impossível. eu não sei. Mas eu enxergo ele com uma vida como todos têm Comum. e torço para que realmente isso aconteça. Vai ter, sim. Livinha. Então, é uma pergunta difícil também, tanto quanto a outra. É tão difícil porque a atipicidade, ela nos tira do padrão, né? Então, eu vou dar um exemplo. Uma das coisas que me angustia é o fato do Theo estar com muita dificuldade na alfabetização, com dificuldade escolar. Mas a professora particular dele fala, Lívia, ele é muito inteligente, tudo ele aprende, só que é no tempo dele, ele é muito agitado, ele não fica na cadeira, então tem muita dificuldade. Então, uma das coisas que me angustia um pouco é, será que ele vai conseguir? Será que ele vai conseguir fazer uma faculdade, tal, uma coisa assim? Aí esses dias eu abri um Instagram, eu sigo alguns perfis de pessoas que são autistas nível de esporte 1. E um deles é uma menina que é super comunicativa, ela é linda, ela é comunicativa, ela canta, ela faz um monte de coisa, ela tem uma empresa que ela abriu de produtos naturais veganos e tal, produtos de beleza. E aí tinha uma caixinha de pergunta para ela, ela colocou isso até como um post, perguntando para ela se ela teve, como é que foi para ela a vida escolar. Aí ela fala: não, gente, isso não, pelo amor de Deus. Aí ela fala que ela aprendeu a ler com 11 anos. Aí quando eu vi aquele negócio, eu falei: aí sabe assim, ai, meu Deus, é isso, eles têm o tempo deles. Ela aprendeu a ler com 11 anos. E ela é uma menina, ela é empresária, ela canta, ela tem um canto maravilhoso. Aí ela falou assim: nunca fui muito boa de matemática, ainda não sou. Mas eu sei cantar muito bem, eu sei tocar o teclado. Então, assim, ela foi descobrindo o lado dela, né, que faz muito bem a ela, e usou desse lado para ela se desenvolver na fase adulta. Então é muito difícil, porque não é típico o movimento. Geralmente não é típico esse movimento deles. Então o que eu espero do Theo é que ele encontre esse lado dele. Por exemplo, o Theo é extremamente musical. E na minha casa é música da hora que a gente acorda à hora que a gente dorme. Ele anda de bicicleta o dia inteiro, né? Ele gosta de se movimentar, ele anda de bicicleta o dia inteiro. Ele põe o iPad na bicicleta e ele fala que é o touch do carro dele. E é o tempo todo no Spotify ouvindo música, o tempo inteiro. Uma afinação na voz que é uma coisa impressionante. E a música tá muito dentro da nossa vida. E aí eu perguntei esses dias para ele, falei, filho, você quer fazer aula de canto? Aí ele, eu quero, mamãe. Aí eu falei, gente, de repente ele pode se desenvolver na música, eu não sei, eu vou deixar no colo dele, e comigo dando suporte, né? Eu dando esse suporte do que ele precisa. Porque a gente ainda vai descobrindo, como eu disse, o Theo é viver cada dia, não tem jeito, é viver cada dia. Quando a professora me manda um áudio depois da aula, fala, Lívia, o Theo hoje fez isso, isso, isso. Eu falo, gente, ele consegue mesmo, que bom que eu tenho uma equipe que me ajuda nesse sentido, porque eu não saberia, talvez sim, mas pensando rapidamente, eu não sei se eu conseguiria alfabetizar o Theo. Porque é muito difícil mesmo, mas tem profissionais que estão conseguindo e que estão fazendo diferença na vida do meu filho. Então, ele vai ser o que ele quiser ser. Se ele for, eu quero ser vendedor de coco na praia, então que seja o vendedor de coco da praia mais feliz do mundo, é isso. Meninas, chegando uma mãe para vocês agora. Tô com meu filho, acabei de receber o diagnóstico. O que vocês fariam? Eu acho que é um pouco parecido com o que você... A resposta, né, é um pouco parecida com o que você tinha perguntado, de que, então, qual foi a primeira coisa, ou o primeiro passo, ou o primeiro tratamento. A gente voltando lá atrás, né? No episódio 1. Eu acho que é um pouco isso. Então, fala, bom, primeiro você tem que procurar um profissional que consiga direcionar, porque para chegar para falar, não, eu já tenho um diagnóstico, então já é um passo. Então, ir atrás de algum tratamento, realmente ver qual que é o mais adequado, qual que é o tipo de necessidade daquela criança específica, porque cada uma precisa de uma coisa.
Ou, bom, não, estou notando alguma diferença ou algum desenvolvimento que está tardio, que não aconteceu, bom, então procurar imediatamente um profissional para poder fazer uma avaliação nessa criança, para entender se sim, se está dentro do espectro autista, ou se de repente é só um TDAH, ou se de repente é uma dislexia, ou se é qualquer outra coisa, porque isso na verdade são títulos, né? São os mais conhecidos, mas tem tantos transtornos, tem tantas coisas que uma criança pode ter. Essas são as caixinhas de hoje, né? Exatamente. E pode simplesmente não ser nenhum transtorno, nada específico, mas é só um atraso mesmo de desenvolvimento. Simples, então pode ser muita coisa. Então eu acho que procurar um profissional capacitado que consiga avaliar e ajudá-lo a dar esse primeiro passo, assim, com a criança. Livinha, aquela mensagem agora pra gente ir finalizando, passa muito rápido sempre, Já? né? De novo. Para as pessoas que estão agora procurando podcast, precisando de uma luz. Então, o que eu diria para essa mãe, para as pessoas que estão nos ouvindo aqui, que provavelmente são pessoas que, se interessam, se interessam, né, nessa aprendizagem, né, e o que é o autismo? Não é mais aquele autista que ficava no cantinho da parede girando o prato e olhando para o prato no mundinho dele. Então, eu acho que a sociedade tem que entender mais sobre o autismo, ler mais, desmistificar muita coisa. E o que eu diria para uma mãe que está começando essa jornada agora tenha uma rede de apoio, e nem sempre a rede de apoio vai vir da família, mas profissionais que possam dar esse suporte emocional à mãe, porque, sinceramente, a Livinha sabe, porque ela me acompanha na minha rede social particular, eu tenho minhas crises. Eu tenho minhas crises de choro, de estafa, de me desregulo também, porque é aquela história, né? As pessoas falam, o autista é leve. Não, não é leve, gente. Não tem isso de leve, não. É nível de suporte. É o quanto essa criança precisa de suporte. Porque leve não é, nem o nível 1, nenhum dos 3 é. Então, é difícil, é uma jornada diária, e aí ele tá super regulado, no outro dia ele simplesmente pode acordar desregulado, e não tem o que fazer, quer dizer, tem o que fazer, mas assim, não tem como prever que isso vai acontecer ou não. É claro que a gente faz de tudo para que isso não aconteça, mas é ter paciência e descobrir que é um presente na vida. De tentar descobrir o que tem de aprendizado disso, porque não tem como devolver, né? Nem se tivesse eu devolveria, ainda mais depois que a gente conhece eles bem. Não tem E como o amor, devolver. né? A gente nem quer. E o amor. Nem quer, nem se pudesse. Então, assim, é enfrentar, não ter medo, e eu acho que é estudar sobre o autismo, sabe? É uma coisa que eu brigo muito com os meus familiares, inclusive. Gente, vamos estudar? Ele tá aqui entre a gente, vamos estudar, vamos entender o que é isso, o que eles têm, quais são as necessidades. Ao invés de brigar e de chamar atenção, entenda o que está acontecendo. Porque quando a gente começa a entender o autista, você começa a acolher esse autista e ele se acalma. Isso é uma regra básica. Se você conhece, entende, ele se acalma. E aí você também começa a entrar num mundo que é lindo, que é rico, de muito aprendizado. Que, claro, vou de novo falar, não vou romantizar o autismo. Tem muita coisa difícil, tanto que, como eu disse, eu de vez em quando eu tenho as minhas crises, mas tem um lado de muito aprendizado por trás disso, com certeza, não tenho dúvida. Então, não tenham medo. E aqueles que não têm um autista por perto, eu sempre falo, entrem em contato com pessoas com deficiência, porque são seres humanos. São seres humanos como nós somos, com uma condição, com um diferencial, mas são seres humanos que sentem, que sofrem e que desejam e que têm sonhos da mesma forma. Que vão ser Então, e o pais. quanto Sim. e que vão ser pais. Oh, meu Deus, achei fofo. Mas é isso, é acolher sempre a pessoa com deficiência, independente da deficiência, entender sobre essa criança. Todas as pessoas que param para entender quem é o Theo se apaixonam pelo Theo. Não tem como. Não tem como. Então, Lívia, eu conhecer, preciso só dizer uma coisa, interrompendo. Lívia, você deve saber melhor do que eu, até por conta, né, do nível de suporte do Theo, que uma das coisas mais difíceis para uma criança autista é andar de bicicleta. E você me disse que é uma das coisas que ele mais gosta de fazer. O Matheus não anda de bicicleta até hoje. Olha só. Não gosta, não quer, nunca conseguiu. Assim, isso não diz nada para ele. E é uma realidade.
poucos autistas realmente conseguem. É uma função executiva, assim, ao extremo, porque são muitas coisas para prestar atenção, para manusear, para movimentar o corpo, para coordenar. E Isso é muito importante, Não então, para passar para as mães aqui. Eu acho que essa mensagem final, ela ficou muito rica. sim, Não espere sair daqui com uma receita de bolo. não tem. Cada um é cada um. É Eles são único. Você diferentes. vê o nível, o aprendizado, é muito pessoal. Sim. E o que importa é o amor dessas mães e todo o Sim. aprendizado que elas trouxeram pra gente. Nunca vamos esgotar esse assunto. É um assunto que ainda temos muito que aprender. As mães, a sociedade, todos nós. Infelizmente, chegamos mais uma vez ao final desse episódio tão especial. Meninas, eu queria agradecer profundamente de novo vocês se disponibilizarem a vir aqui. Eu acho que esse tema tem uma história muito rica, a força de vocês, os aprendizados. Me mandaram uma mensagem falando assim, por que as mães e os pais? Gente, aí tem que ser outro podcast para falar da família. A Livinha já trouxe, né, uma introdução sobre o assunto, mas o resumo é esse. São as mães, são os pais, são os irmãos, a família. Os cuidadores. Quanto mais você Quem entende, tiver ali. mais você acessa os mecanismos para ajudar, para acolher, né? Sem dúvida. Foi uma conversa muito rica, cheia de emoção, sobre a realidade de ser mãe, de ter um autista dentro de casa. Meninas, obrigada. Obrigada pela lição de amor, paciência, resiliência, principalmente. Eu espero que esse episódio tenha tocado o coração de vocês mais uma vez. Se você conhece alguém que precisa ouvir essas palavras, que pode se beneficiar desse conteúdo, compartilhe esse episódio. Quanto mais espalharmos essas informações, mais poderemos construir uma sociedade inclusiva e acolhedora. Não esqueça de seguir o nosso podcast para não perder os próximos episódios. Obrigada mais uma vez, pessoal, por nos acompanhar. Até a próxima, com mais doses de Café Sem Pressa para você. Meninas, muito obrigada. Obrigada, Lívia. Obrigada Parabéns a você. pelo trabalho. Mateu, Divulgação, Theo, isso é muito importante. beijo em vocês dois. Beijo. Tchau.